nessa comunicação onde entrou um encantamento, um engano. Foi onde as coisas lá no Éden começaram a mudar na vida daquela mulher e daquele homem. Porque exatamente neste momento, Satanás, usando aquela serpente, descobriu uma maneira para distorcer a imagem de Deus que havia ali. Olha o engano como foi sutil. Exatamente quando Eva repete a ordem que Deus havia dado a Adão, e ele com certeza contou para ela. Mas aí o engano entrou muito sutil, quando Satanás, através daquela serpente, diz a Eva: não é bem assim. Se você comer, você vai ser como Deus. E de certo Eva foi convencida, porque afinal de contas, ser como Deus era algo tremendo. Não foi uma sugestão ruim, foi muito boa. Agora, só que Eva caiu no engano, porque ela esqueceu-se que, na verdade, eles já eram como Deus. Verdade. Eles já haviam sido criados e formados à imagem e à semelhança de Deus. Foi exatamente nesse momento, quando Eva peca, porque desobedece, porque além da desobediência foi infiel a Deus, né? Foi contra uma ordem, contra a sua autoridade. E ela, juntamente com o seu marido, comem aquele fruto que não deveriam comer. O pecado entrou. E exatamente antes a palavra dizia assim: estavam ambos nus e não se envergonhavam. Porque não havia diferença, não havia malícia, não havia maldade. Mas agora, a primeira coisa que acontece, consequência do pecado e daquela desobediência, eles se escondem. E quando Deus vem e procura aquela comunicação, Deus já havia percebido que algo havia acontecido, e Deus pergunta: onde você está? E a palavra diz assim: estava nu e tive medo e me escondi. Aquele homem que era corajoso, aquela mulher que era corajosa, agora, como consequência do pecado, tem medo, tem responsabilidade, porque Deus pergunta para ele: quem te ordenou? Ah, mulher. Deus pergunta para a mulher e ela diz: a serpente me enganou e eu comi. Não assumiu a sua responsabilidade. Entra o medo, se esconde, vem a vergonha, vem a culpa, vem o peso, né? Exatamente foi a consequência do pecado. Mas Deus fez algo tremendo. Diz assim para quem está do seu lado: todo investimento de Deus, Todo investimento nunca será perdido. Amém? Porque Deus fez um investimento, Deus criou, Deus formou, Deus amou a sua criação. E inclusive quando ele termina de completar a criação do homem e mulher, a palavra diz assim: e viu Deus que era muito bom. Não era só bom como a criação de cada dia, mas a criação e a formação daquele homem e daquela mulher para Deus foi algo muito bom. E como ele não perde investimento, ele prepara uma maneira de recuperar, de preservar aquela imagem, de preservar a honra. Veja no verso 21 do capítulo 3. Diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher. Não estou conseguindo. A distância não está dando. Por quê? Não deu a distância. Agora com o pecado havia uma A separação. máquina está no último zoom. Agora eles não poderiam continuar naquele lugar que era santo, separado, porque um dos significados de Jardim do Éden quer dizer a própria presença de Deus. E aonde Deus está, não pode ter pecado.
Porque Deus é santo. E assim como Deus era, Deus fez aquele homem e aquela mulher. Mas agora com o pecado, eles precisariam sair daquele lugar. Então Deus faz vestimenta e os cobre, porque na verdade Deus ainda estava preocupado em preservar aquela imagem, a honra que Deus queria dar a ele. Amém? E Deus prepara uma maneira para restaurar isso. E é tão lindo que o propósito de Deus se cumpre. E Ele prepara um plano para enviar o seu próprio Filho Jesus. A palavra de Deus diz lá em Colossenses que Jesus é a própria imagem do Deus invisível. Ou seja, Ele mesmo se encarnou em Jesus, veio, nasceu no ventre de uma mulher, Maria, né? Veio como homem, para que quando as pessoas olhassem para Jesus, pudessem dizer: